Olá, seja bem-vindo ao canal Avançando na Matemática. Eu sou a professora Cláudia Adam e no vídeo de hoje a gente vai conversar a respeito de derivadas de ordem superior. O que é isso? Em diversas aplicações, a gente precisa conhecer a derivada segunda, terceira, de quarta ou de uma enésima ordem a respeito de uma função. Assim, nesse vídeo, a gente vai ver como que se determina essas funções e para fixar o conceito, a gente vai fazer isso resolvendo exercícios. Então, já dá um like no vídeo, senta num local confortável e vem assistir essa aula comigo. Nós temos aqui a definição da derivada de uma função, ou seja, se y é igual a f de x, então a gente define a derivada da função f de x e denota por f' de x o resultado do limite, quando h tende a zero, do quociente entre f de x mais h menos f de x sobre h. Claro que isso desde que o limite exista. O que a gente vai conversar agora é sobre o que se chama de derivadas de ordem superior, ou seja, quando a gente não está falando exclusivamente da derivada primeira da função, mas sim derivadas de segunda, de terceira ou de quarta ordem. Isso significa que a derivada segunda de uma função f de x, ela vai ser dada como sendo a derivada da derivada f' de x. Então, a derivada segunda da função f de x, e denotada por f duas linhas de x, ela é definida como sendo a derivada da derivada primeira, ou seja, a derivada da f' de x. A gente sabe que essa aqui não é a única notação que a gente tem para a derivada de função. A derivada da função y igual a f de x, ela também pode ser escrita como sendo a derivada em relação a x para uma determinada função. Então, a derivada segunda ela vai ser a derivada em relação a x de quem? Da f'. Só que a f', por sua vez, também ela pode ser escrita nesse formato de diferencial, ou seja, a gente está falando da derivada em relação a x, da derivada primeira da função em relação a x. Isso significa que nós temos, então, a derivada segunda da função em relação a x. A derivada terceira vai ser o quê? Vai ser a f três linhas de x. O que é a f três linhas? É a derivada da f duas linhas. Então, olha, a derivada da f duas linhas, ou seja, é a derivada em relação a x da f duas linhas de x. É a derivada em relação a x da derivada segunda da função em relação a x. Então, a f três linhas de x ela também pode ser expressa no formato de diferencial como sendo a derivada terceira da função f em relação à variável x. Eu não coloquei aqui, mas a derivada quarta seria o quê? A derivada da derivada terceira. A derivada quinta, a derivada da derivada quarta. A derivada de ordem 6 seria a derivada da derivada de ordem 5. E assim por diante. Então, com isso, a gente tem o quê? Que a derivada enésima de uma função vai ser a derivada da derivada n-1 da função. Ou, se vocês preferirem, vai ser a derivada em relação a x de quem? Da derivada n-1 da função em relação a x. Então, isso aqui é a derivada enésima da função em relação a x. Ou seja, um conceito simples. Dado que é um conceito simples, então vamos resolver um exemplo. O que esse exercício pede? Ele diz assim, vamos considerar a função x ao cubo menos x, e para essa função x ao cubo menos x, vamos calcular as derivadas de ordem 2 e ordem 3. Ou seja, a derivada de segunda ordem é o quê? É a derivada da derivada de primeira ordem. E a derivada de terceira ordem é a derivada da derivada de segunda ordem. Então, por onde a gente tem que começar? A gente precisa começar determinando f' de x. F' de x será o quê? Será o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Ou seja, é o limite, quando h tende a zero, de quem? A função f calculada no ponto x mais h. A função f é x ao cubo menos x. Então, vai ser x mais h ao cubo menos x mais h menos a f de x. A f de x é x ao cubo menos x. Isso sobre h. Então, a f' que a gente procura é o limite, quando h tende a zero, de quem? X mais h ao cubo vai ser o quê? Vai ser x ao cubo mais 3xh ao quadrado mais 3hx ao quadrado mais h ao cubo menos
x mais h, ou seja, menos x menos h. Essa é a primeira parte. A segunda parte, então, fica menos x ao cubo, menos com menos, mais x. Tudo isso sobre h. Observem que x ao cubo positivo com x ao cubo negativo cancela. X negativo com x positivo cancela. Sobra o quê? Limite, quando h tende a zero, de quem? 3xh ao quadrado mais 3hx ao quadrado mais h ao cubo menos h. Isso sobre h. Note que todos os termos do numerador, eles têm h na sua composição. Então, a gente pode colocar em evidência. Colocando em evidência, a gente vai ficar com limite, quando h tende a zero, de h que multiplica 3xh mais 3x² mais h ao quadrado menos 1. E aqui, sobre h. Como a gente está calculando o limite em torno do zero, é porque h nunca vai ser nulo. Então, podemos dividir tanto o numerador quanto o denominador por h. Sobra, então, o quê? Que o f' de x vai ser o limite, quando h tende a zero, de 3xh mais 3x² mais h menos 1. Mais h ao quadrado, perdão, menos 1. Limite da soma, soma dos limites. Limite, quando h tende a zero, de 3 vezes xh, vai dar zero. Limite, quando h tende a zero, de 3x² é 3x ao quadrado, porque limite de constante é a própria constante. E por que é constante? Porque não tem h na composição. Limite, quando h tende a zero, de h ao quadrado, vai ficar zero. Limite, quando h tende a zero, da constante menos 1, é menos 1. Então, a f' que a gente estava procurando é a função 3x ao quadrado menos 1. Se f' de x é 3x ao quadrado menos 1, quanto que vai valer a f duas linhas? Vamos ver. A f duas linhas é a derivada da derivada primeira, ou seja, é o limite quando h tende a zero de quem? Do f' calculado no ponto x mais h, menos o f' de x, tudo isso sobre h. Ou seja, é o limite quando h tende a zero de quem? A função f' calculada no ponto x mais h. F' está aqui, ó. Se eu vou calcular ela no ponto x mais h, eu vou ficar com 3, que multiplica x mais h ao quadrado menos 1 e menos f' de x, ou seja, menos 3x ao quadrado menos 1. Tudo isso sobre h. Então, a f duas linhas que a gente está procurando é o limite quando h tende a zero, de quem? De 3x ao quadrado, aqui, x mais h ao quadrado, vezes 3 vai ficar 3x ao quadrado, mais 6xh, mais 3h ao quadrado, menos 1. E aqui fica menos 3x ao quadrado, menos com menos, mais 1. Tudo isso sobre h. Olha, 3x² positivo com 3x² negativo cancela. 1 negativo com 1 positivo cancela. A gente fica, então, com limite, quando h tende a zero, de 6xh mais 3h ao quadrado. Isso sobre h. A exemplo do que aconteceu antes, note que no numerador, ambas as parcelas possuem h. Então, a gente pode colocar em evidência. Então, fica limite, quando h tende a zero, de quem? Colocando o h em evidência, sobra 6x mais 3h. E aqui embaixo, h. Como a gente está calculando o limite em torno do zero, é porque h nunca é nulo. Então, podemos dividir tanto o numerador quanto o denominador por ele. Assim, a derivada que a gente está procurando é o limite, quando h tende a zero, de 6x mais 3h. Limite da soma, soma dos limites. Limite de 6x quando h tende a zero é como se fosse limite de uma constante, ou seja, a própria constante. Limite quando h tende a zero de 3h é zero. Então, a f duas linhas que a gente estava procurando aqui, nós encontramos e vale 6x. Então, o primeiro problema a gente já respondeu. Essa aqui vale 6x. Agora, falta a gente calcular a f três linhas, ou seja, a derivada terceira da função f. Para isso, o que a gente faz? Se f duas linhas da função é 6x, quanto que vai valer o f três linhas? Vejamos. F três linhas de x é o quê? É a derivada da f duas linhas, ou seja, é o limite quando h tende a zero de f duas linhas no ponto
x mais h menos f duas linhas no ponto x, isso sobre h. Ou seja, vai ser o limite, quando h tende a zero, de a função f duas linhas calculada no ponto x mais h. A f duas linhas é 6x, então é 6 que multiplica x mais h, menos f duas linhas de x. F duas linhas de x é 6x, isso sobre h. Ou seja, a f duas linhas de x, ela vai ser o quê? Ela vai ser o limite, quando h tende a zero, de 6x mais 6h menos 6x, isso sobre h. 6x positivo com 6x negativo cancela, e a gente tem, então, o limite, quando h tende a zero, de 6h sobre h. Como a gente está calculando o limite em torno do zero, é porque o h nunca é nulo, então podemos dividir tanto o numerador quanto o denominador por ele. Assim, f duas linhas de x é o quê? É o limite, quando h tende a zero, da constante 6. Limite da constante, própria constante. Então, aqui a resposta é 6. Vamos agora, para concluir esse vídeo, resolver mais esse exemplo. A gente tem que f de x é x ao cubo, e o exercício pede que a gente mostre que essa equação aqui ela é verdadeira. Ou seja, que x ao quadrado vezes a f duas linhas menos 6 vezes f, isso resulta em zero. Então, para que a gente possa fazer essa verificação, a gente precisa conhecer quem é f duas linhas. Então, vamos começar por aí. Como a gente precisa saber quem é f duas linhas de x, a gente precisa lançar mão da definição das derivadas de ordem superior. E a definição nos diz que a derivada segunda de x é a derivada da derivada primeira. Então, vamos começar pelo cálculo da derivada primeira. F' de x é o limite, quando h tende a zero, da função calculada no ponto x mais h, menos ela no ponto x, sobre h. Ou seja, é o limite, quando h tende a zero, de quem? A função f calculada no ponto x mais h é esse x ao cubo. Então, vai ser x mais h ao cubo. Ou seja, o que a função f faz? Ela pega o argumento e eleva ao cubo. Então, vai ficar x mais h elevado ao cubo. Menos f de x. Está ali explícito que é o x ao cubo. Então, ficamos com o limite, quando h tende a zero, x mais h ao cubo vai ser x ao cubo mais 3x quadrado h mais 3xh ao quadrado mais h ao cubo, menos esse x ao cubo daqui. Tudo isso sobre h. Então, a f' que a gente está procurando, ela será o limite, quando h tende a zero, de quem? Veja, x ao cubo positivo com x ao cubo negativo simplifica. Sobra, então, 3x ao quadrado vezes h, mais 3x que multiplica h ao quadrado, mais h ao cubo, isso sobre h. Ou seja, será o limite quando h tende a zero e nós temos aqui no numerador que as três parcelas possuem h na sua composição, então vamos colocar ele em evidência. Colocando h em evidência, sobra 3x² mais 3xh mais h ao quadrado. Isso sobre h. Note que aqui a gente está calculando o limite para valores próximos de zero. Portanto, h não é nulo. Se h não é nulo, a gente pode dividir tanto no numerador quanto no denominador por ele. Dessa forma, a gente fica que a derivada que a gente está procurando, ela é dada por limite, quando h tende a zero, de 3x² mais 3xh mais h ao quadrado. Limite da soma, soma dos limites. Limite de 3x² quando h tende a zero é o próprio 3x², porque não depende de h. Mais limite quando h tende a zero de 3x vezes h, zero. Limite quando h tende a zero de h ao quadrado, zero. Então, a f' é 3x ao quadrado. Precisamos, no entanto, da f duas linhas. Então, a f duas linhas de x é a derivada da derivada primeira, sabendo que a derivada primeira é dada por 3x². Assim, nós temos que a derivada segunda, ela será o limite, quando h tende a zero, de quem? Da derivada calculada no ponto x mais h, menos a derivada calculada no ponto x, isso sobre h. Como eu estou calculando a f duas linhas, eu estou calculando a derivada da função f'. Então, é essa função f' aqui que participa do limite. Analogamente, quando a gente calculou a derivada da função f de x,
a gente pegou, então, a gente estava calculando a derivada desta função f de x, então era essa função f de x que estava aqui dentro do limite, tá? Continuando, a gente vai ter, então, o limite, quando h tende a zero, de quem? F' calculada no ponto x mais h, ou seja, é essa função 3x ao quadrado calculada no ponto x mais h. Então, vai ser 3x mais h ao quadrado, menos o f' de x, que é o próprio 3x ao quadrado. Isso sobre h. Isso resulta em limite, quando h tende a zero, de quem? De 3x ao quadrado mais 6xh mais 3h ao quadrado menos 3x quadrado. Isso sobre h. 3x ao quadrado positivo com 3x ao quadrado negativo simplifica. Então, a gente fica com o limite, quando h tende a zero, de 6xh mais 3h ao quadrado. Isso sobre h. Seguindo o mesmo raciocínio dos casos anteriores, a gente vai pegar esse h e vai colocar em evidência. Sobra 6x mais 3h. Como aqui a gente está calculando o limite em torno do zero, é porque o h nunca é nulo. Portanto, podemos fazer a simplificação. Então, aqui nós temos que o limite, quando h tende a zero, de 6x mais 3h. Agora, limite da soma, soma dos limites. Limite de 6x quando h tende a zero é 6x. Limite de 3 vezes h quando h tende a zero é zero. Então, a derivada segunda que a gente estava procurando é 6x. Como nós temos tanto a derivada primeira quanto a derivada segunda da função, isso significa que nós temos todos os elementos para responder se essa equação aqui ela é verdadeira ou não. Façamos isso. O que nós temos? X ao quadrado vezes f duas linhas de x. Quem que é f duas linhas? A gente acabou de calcular. 6x. Então, vezes 6x. Menos 6 vezes a f de x. A f de x está aqui. X ao cubo. Isso vai ser quanto? 6x que multiplica x ao quadrado, 6x ao cubo. 6x ao cubo menos 6x ao cubo, zero. Percebam que a gente pegou essa parte aqui e desenvolveu. Desenvolvendo esse lado esquerdo, a gente chegou à conclusão que era zero. E também era zero o que o exercício disse que tínhamos aqui do lado direito. Portanto, a equação ela foi satisfeita. E com isso, a gente conclui o exercício. Percebam que, se a gente for pensar em termos conceituais, derivadas de ordem superior, elas não nos impõem nenhum grande desafio. O que eu concordo que talvez vocês estejam pensando é que quando a gente precisa calcular derivadas de ordem superior, a gente tem mais trabalho a fazer, especialmente no contexto atual em que a gente ainda não viu regras de derivação aqui no canal. A partir do momento que você souber determinar a derivada das funções por meio das regras de derivação, o cálculo do limite não vai ser necessário e, portanto, a resolução do exercício será muito menos trabalhosa. Um abraço e até mais!